Graça e paz da parte do Senhor Jesus para todos os irmãos que se reúnem conosco nesta noite de domingo, último domingo de julho deste ano de 2020. Aqui estamos nós, reunidos mais uma vez, a Igreja Evangélica Congregacional de Vicente de Carvalho, juntos para prestarmos um culto ao nosso Deus, agradecer a Ele pelas bênçãos recebidas e juntos, nós aqui, você na sua casa, nós oferecemos a Deus esse culto de louvor, esse culto de gratidão, esse culto em que nós prestamos a Ele. Somente o Senhor, o nosso Deus, é digno da nossa adoração. Então que você esteja conosco durante todos os momentos deste culto e que possamos, assim, reunidos, mesmo à distância, mas possamos estar num só espírito e num só propósito, que é adorar ao nosso Deus, Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Pai amado, louvado seja o Teu nome. Te agradecemos, Senhor, por esse momento tão especial para nós, que é um momento de culto, momento de adoração, momento de louvor, momento de gratidão. Ó Deus, momento que nós nos reunimos, Senhor, na Tua presença. Ó Deus, Tua presença que é real, Tua presença que está sempre conosco. Ó Deus, nós Te agradecemos por esse instante e pedimos, Senhor, que todos que participam conosco nessa noite, que sejam abençoados, que recebam de Ti, ó Deus, aquela bênção que cada um está, ó Deus, buscando e precisando para as suas vidas. Assim oramos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite a todos, estamos de volta, a paz de Cristo sobre cada um de nós nessa noite, dando continuidade ao nosso domingo missionário, pensando e lembrando dos nossos missionários, das pessoas que são alcançadas por aqueles que se preparam para pregar o Evangelho. Vamos juntos nessa noite fazer a leitura lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, dos versos 28 ao 30, que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Nós estamos seguros, em meio a tantas tribulações, o Senhor é conosco, e tudo o que acontece em nossas vidas tem um propósito, pois sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que isso seja algo real e presente nas nossas vidas, sabendo que Ele tem um propósito que nos direciona ao ensino, ao crescimento, e em Cristo Jesus nós somos justificados. Hino de número 423. Vamos juntos entoar esse hino do nosso Salmos e Hinos, que nos mostra que somos seguros, que estamos seguros na mão do Senhor. Temos que crer, temos que juntos caminhar e juntos proclamar esse evangelho de vida. Hino de número 423. Ó
quão preciosa e rica promessa de Jesus Cristo, celeste Rei, ao que confia na sua graça, diz Ele: nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Dos céus descendo para salvar-te, servo me fiz, a vida entreguei. Não temas, pois, porque bem seguro eu pela mão te conduzirei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Para remir-te dei o meu sangue, vem sem demora, pois te chamei, meu para sempre, tu és agora, nunca se nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Ainda que em digno quis escolher-te, não te demores, pois eu te amei. Quem de meus braços pode arrancar-te? Sempre seguro te guardarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Amém, Jesus. Boa noite, irmãos. Estamos aqui em mais um culto, felizes, podendo agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade de estar louvando e agradecendo o seu nome. Amém? Vamos cantar com alegria em nosso coração, dizendo que Ele é o nosso Deus forte, o grande El Shaddai, aquele que é todo poderoso, Rei sobre todos os reis, Senhor sobre todos os senhores. Exalte a esse Deus, cante a esse Deus, louve a Ele, engrandeça o seu santo nome. Amém? Ó Deus, tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emmanuel.
o pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo. O nome sobre todos, pelo qual existo. Jiré, Jiré, o Deus da minha provisão. Shalom, shalom. O Senhor é a minha paz. Chamar, o Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tissequenu e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, oh meu Deus, que tudo governa. o pastor de Israel, O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo. Um nome sobre todos, pelo qual existe. cante. Jiré, o Deus da minha provisão. Shalom, Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, o Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tissequenu e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, oh meu Deus, que tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tissequenu e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, oh meu Deus, que tudo governa. Que tudo governa. Que tudo governa. aleluia. Vamos continuar louvando ao Senhor, amém? Um cântico bem conhecido da nossa igreja. Vamos cantar com alegria, tendo a certeza que em breve estaremos todos reunidos aqui no mesmo espaço, louvando ao Senhor com essa canção, amém? De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo
que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Aleluia. Amém. Que Deus te abençoe. Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração. É um prazer muito grande poder estar nessa live, podendo falar para os irmãos, nessa oportunidade que nos foi concedida. Os momentos têm sido difíceis para todos nós, mas devemos estar agradecendo ao Senhor, porque a igreja não tem se calado, mesmo diante das dificuldades que temos passado. E, sendo assim, quero estar meditando com vocês em um texto que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, do versículo 19 ao 24. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 19 ao 24, que nos diz assim: Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja, que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Para que nós possamos entender o porquê sobreveio essa perseguição aos discípulos do Senhor, nós precisamos voltar um pouco durante o ministério de Jesus, a qual Jesus fez diversos milagres. Todos nós temos informações sobre isso, temos conhecimento sobre isso. Mas Jesus trouxe muitos ensinos para os discípulos. Jesus trouxe algumas ordenanças para os discípulos, tanto os discípulos da época, a qual iriam formar a igreja, quanto os discípulos de hoje, a qual compete a cada um de nós. Jesus deixou algumas ordens, algumas tão claras, como lá em Marcos 16:15, quando ele fala de irmos por todo mundo e pregarmos o evangelho a toda criatura. O povo, os discípulos, mesmo diante daquilo que o Senhor havia feito e colocado sobre eles sabiam, e o Senhor sabia, que pregar o evangelho a toda criatura seria algo difícil, demasiadamente difícil. Por isso o Senhor, ele trouxe uma nova palavra para os discípulos, a qual, está lá em Atos 1:8, a qual eles seriam revestidos de poder, ao descer sobre eles o Espírito Santo, para ser testemunhas do Senhor Jesus. Aonde? Em todo lugar, começando em Jerusalém, passando pela Judéia, Samaria, os confins da terra, em todo lugar. A necessidade de pregar o evangelho, isso se aplicava àquela época e a nossa época hoje. Para isso o Senhor nos revestiu de poder ao enviar o Espírito Santo sobre nós. Deus nos deu todas as condições necessárias para obedecermos e cumprirmos com as suas ordens. Mas muitas vezes nós priorizamos a nossa vontade e não a vontade do Senhor.
Estamos hoje vivendo um momento único e um momento difícil diante dessa pandemia que tem assolado o mundo. Muitos estão desolados. A esperança de que essa situação vai passar, muitos já não estão mais crendo, já não estão achando que isso vai passar. Mesmo vivendo nesses dias incertos, precisamos ter a certeza de que o Senhor, Ele não nos abandona nunca. O Senhor está conosco sempre. E é isso que nós vamos estar falando nessa noite, nessa mensagem a qual nós intitulamos: O Senhor cuida dos seus. É o Senhor quem cuida de mim, de você, é o Senhor quem cuida de nós. Portanto, amados, precisamos crer que coisas grandiosas o Senhor tem a fazer por meio da minha vida, por meio da sua vida, por meio de todos aqueles a qual o Senhor restaurou, a qual Ele morreu ali na cruz com esse propósito. E é isso que eu quero estar vendo com vocês, nesse texto que nós lemos, Atos 11, 19 ao 24. Eu quero meditar com vocês em 3 pontos nesse texto. O primeiro ponto está aí no versículo 19, que diz assim: Os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Primeiro ponto que eu quero ver com vocês, amados, é que eles foram dispersos por causa da tribulação. Houve uma dispersão entre o povo do Senhor. Atos 1,4, Jesus havia falado a eles, determinando a eles que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem ali em Jerusalém a promessa do Pai, que era o envio do Espírito Santo, que seria a vinda do Espírito Santo sobre os discípulos. E quando isso acontece, com a descida do Espírito Santo, Pedro prega e quase 3.000 almas são batizadas. Logo depois, são quase 5.000 pessoas. Atos 2, 41 e Atos 4, 44, respectivamente. Os discípulos do Senhor, então eles se acomodaram em Jerusalém. E aquilo que o Senhor havia falado, da necessidade de sair pela Judéia, Samaria, os confins da terra, eles não cumpriram, continuaram em Jerusalém e não estavam fazendo o que o Senhor havia determinado, que era pregar o Evangelho a todas, criaturas, em todos os lugares. Todos queriam ficar em Jerusalém, afinal ali a atenção está voltada para ali. Ali, milhares de pessoas estão se convertendo ao Senhor. E os outros? E nos outros lugares? Então, com a morte de Estevão, se levanta uma grande perseguição contra os discípulos de Cristo. E eles são obrigados a sair de Jerusalém, porque fogem dali para não serem mortos, não serem presos. Indo então para outros lugares, como o Senhor havia determinado que fossem. Mas eles não saíram do lugar. Foi necessário o Senhor permitir essa perseguição para que eles saíssem, cumprindo o que o Senhor havia determinado sobre eles. Muitos cristãos nos nossos dias estavam acomodados na sua Jerusalém, vivendo uma vida de qualquer jeito, sem fazer a diferença na vida de outras pessoas, compartilhando, aceitando tudo aquilo que o mundo oferece, sem se separar para as coisas do Senhor. Precisamos, amados, ser testemunhas de Jesus, pois Ele nos revestiu do Espírito Santo para isso. Não é para ficarmos acomodados na nossa Jerusalém, é para testemunharmos do Senhor por onde quer que estejamos. Estamos nesses dias longe uns dos outros, verdade. Mas não podemos nunca nos distanciarmos de Jesus. Precisamos estar firmados com o Senhor. E o que nos faz distanciar do Senhor é quando nós deixamos de obedecer ao seu mandado.
quando deixamos de obedecer aquilo que Ele tem colocado diante de nós. Precisamos, amados, cumprir com as suas ordens. Precisamos crer que esses dias a qual estamos passando, eles também vão passar. Eles vão se acabar. E então poderemos novamente nos ajuntarmos para adorarmos ao Senhor. A igreja aqui no próximo domingo já vai estar tendo o seu culto presencial. Já é o retorno. Ainda não da forma como estávamos habituados. Não, ainda com muitas precauções, ainda com muitos cuidados, mas já podemos estar nos reunindo uns com os outros para cultuarmos ao nosso Senhor. Já podemos mostrar a diferença que a igreja está fazendo. E com isso, amados, nós precisamos entender que o Senhor cuida de nós. Diante das perseguições, como cuidou dos discípulos ali. Diante dessa pandemia, a qual tem afastado as pessoas uns dos outros, mas o Senhor, Ele cuida de nós. É Ele que está sempre cuidando de nós. Segundo ponto que eu quero ver com vocês, amados, está aí no versículo 21, que diz assim: a mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Segundo ponto que eu quero ver com vocês, amados, é que a mão do Senhor estava com eles. A mão do Senhor está conosco. O Senhor nos enviou para testemunharmos dele. E o Senhor está conosco. Mateus 28, versículo 20, na parte B, Jesus diz assim: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O Senhor não nos abandona, Ele está conosco, a mão dEle está conosco, nos cuidando. A mão do Senhor está conosco para que nós possamos, ao sair para cumprir a palavra do Senhor, o Senhor primeiro está cuidando de nós e nós levamos a palavra do Senhor. Os discípulos de Cristo, mesmo diante das adversidades que eles estavam passando, da perseguição que estavam sofrendo, começando com Estevão, que foi o primeiro mártir, e depois isso acontecendo com outros cristãos, eles saíam e por onde passavam pregavam o Evangelho, e muitos iam se convertendo ao Senhor. Por isso o Senhor permitiu aquela perseguição. E eu vejo que por isso o Senhor tem permitido essa pandemia no mundo. Para que os servos do Senhor, para que os cristãos possam estar se posicionando firme com o Senhor. E eu tenho presenciado muitos cristãos voltando a ter uma vida ativa com o Senhor, a buscar mais o Senhor. Atos 8:4 diz assim, que os que foram dispersos por causa da perseguição levantada com a morte de Estevão, iam por toda parte pregando a palavra. Amados, nada pode nos calar de pregarmos a palavra do Senhor. Nada pode nos impedir de anunciar a palavra do Senhor, porque essa foi a determinação do Senhor. Foi isso que Ele nos mandou fazer, e não só simplesmente mandou, mas nos revestiu de poder ao enviar o Espírito Santo sobre a nossa vida, para que pudéssemos fazer isso, não com a nossa autoridade, mas com a autoridade do Senhor, e para que assim pessoas venham se converter ao Senhor. Amados, as adversidades, as dificuldades, os problemas que passamos não podem nos impedir de anunciar que Jesus Cristo é o único Salvador. E fazemos isso com o nosso testemunho de vida. Não simplesmente com as nossas palavras, mas com o nosso testemunho de vida. Assim como o Senhor era com aqueles discípulos na formação da igreja, como o Senhor foi com todos os seus discípulos durante todo esse tempo, até os dias de hoje, o Senhor também é conosco. Sabe por quê? Porque Ele, o Senhor, cuida dos seus.
E Ele está cuidando de mim, Ele está cuidando de você, Ele está cuidando de todos aqueles pelo qual Ele morreu ali na cruz do Calvário para nos salvar. Terceiro ponto que eu quero ver com vocês está aí no versículo 23, que diz assim: tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Terceiro ponto que eu quero ver com vocês, amados, é que eles viram a graça de Deus. Diante daquilo que está acontecendo em Antioquia, a igreja em Jerusalém, tomando conhecimento, ela enviou Barnabé para ir para Antioquia, para tratar, ver o que estava acontecendo. Quando Barnabé ele chega em Antioquia, ele pôde ver a graça de Deus. Amados, preste atenção. Mesmo diante do que está acontecendo, da perseguição, das situações adversas, ainda assim, a graça de Deus se manifesta. E Barnabé pôde ver isso. Tudo aquilo que os discípulos estavam vivendo, Deus estava cuidando deles e dando vitória a eles. Por meio das palavras, por meio dos testemunhos que eles estão dando diante daquele povo. E muitos estavam se convertendo ao Senhor. E porque Barnabé pôde ver a graça de Deus ali em Antioquia, naquele momento que a igreja está sofrendo perseguição, porque Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo e de fé. Amados, se você não tem visto a graça de Deus diante daquilo que está acontecendo, mesmo diante dessa pandemia, se você não tem visto a graça de Deus, é porque você precisa exercitar a sua fé. Você precisa se deixar encher do Espírito Santo. Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo, era um homem de fé. Aqueles que deixam o Espírito Santo direcionar a sua vida, eles podem ver a graça de Deus sendo manifesta, mesmo diante de situações a qual outras pessoas não conseguem enxergar. Mas nós que temos o Espírito Santo, nós que cremos no que o Senhor deixou para nós, nos ensinou, nós que cremos, nós podemos ver a graça de Deus. Que você, meu irmão, não seja pessimista diante dessa situação, mas procure ver a graça de Deus em tudo que esteja acontecendo à sua volta. Porque com certeza você vai olhar e vai ver situações de que muitas pessoas estão enfermas, muitas pessoas têm morrido, mas você vai ver também que muitas pessoas têm voltado para o Senhor, têm se reconciliado com o Senhor, têm aceitado o Senhor como Salvador da sua vida. É a graça de Deus sendo manifesta. E nós precisamos, em tudo, ver a graça de Deus. Vamos ter fé nas promessas do Senhor. Vamos nos deixar encher do Espírito Santo. Então também veremos, mesmo em meio a toda essa situação, a graça de Deus sobre nós. Afinal, Deus cuida dos seus. E Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado de todos nós. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 37, ele diz que em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em todas essas coisas. E porque ele fala, nos versículos anteriores, versículo 35, ele fala que mesmo diante da fome, da perseguição, de tudo aquilo que é adverso, o Senhor está conosco. O Senhor nos faz mais do que vencedores sobre todas essas coisas. Porque o Senhor cuida de nós. Ele cuida de mim. Ele cuida de você. É o Senhor quem cuida de cada um de nós. Eu quero concluir a minha fala com isso. Os discípulos de Cristo, eles foram dispersos por causa da tribulação que vieram sobre eles, porque eles se acomodaram em Jerusalém, não saindo para anunciar o que o Senhor havia determinado. A mão do Senhor era com eles, mesmo diante
da perseguição que eles sofreram, porque eles estavam ali anunciando o Evangelho, mesmo sendo perseguidos, eles anunciavam o Evangelho, eles testemunhavam do Senhor, e a mão do Senhor era com ele. A graça de Deus estava sobre eles, porque eles estavam fazendo o que Deus havia mandado, pregar o Evangelho. Amados, que nós estejamos na vontade do Senhor, fazendo o que o Senhor tenha determinado, e nós vamos poder ver a graça de Deus sobre a nossa vida. Portanto, amados, mesmo diante das adversidades e das aflições que passemos nesse mundo, como esse momento, que estamos vivendo dessa pandemia, vamos manter nossa esperança nas promessas que Jesus nos fez, porque Ele é fiel nas suas promessas. Ele nunca deixou de cumprir com a sua promessa, nunca. Ele sempre cumpre com aquilo que Ele nos prometeu. O profeta Miqueias capítulo 7, versículo 7, diante de um momento em que Israel está vivendo uma corrupção moral, estava vivendo de uma forma totalmente desagradável a Deus, Miqueias pôde falar: eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Eu vou repetir essa palavra, essa fala de Miqueias. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Miqueias nos deixa aqui a certeza de que quando nós confiamos no Senhor, nós cremos no Senhor, nós buscamos o Senhor, oramos ao Senhor, o Senhor, Ele nos ouve. Então vamos orar, vamos colocar diante do Senhor, para que almas se rendam aos pés do Senhor. Agora com a igreja voltando ao culto presencial, que venhamos manter a nossa fé firme no Senhor, e estarmos anunciando o Senhor com a nossa vida, com o nosso testemunho, com aquilo que o Senhor nos mandou fazer. E com certeza nós vamos poder ver a glória do Senhor. E com certeza nós vamos poder sentir o agir de Deus através da nossa vida, da minha vida, da sua vida, da vida de todos aqueles que se renderam aos pés do Senhor. E que o Senhor nos abençoe, nos conceda sempre essa certeza de crermos na sua palavra, nunca nos desviarmos de ti, mas que estejamos sempre firmes contigo, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que o Senhor abençoe a cada um que pôde nos ouvir nessa noite. Aos astros Ele dá os céus, a cada rio Ele dá o leito e o caminho para mim traçou. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor. Sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei.
as aves em seus rumos lhe obedecem, seu carinho faz abrir a flor. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra e mar, onde Deus mandar, irei. Se eu querer, encontro paz na vida e bênçãos que jamais gozei. Embora venham lutas e tristezas, tenho fé que Deus me guiará. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Irmãos, chegamos num momento do nosso culto que é um momento de lembrarmos dos nossos compromissos com a igreja. Principalmente você que é membro da igreja, nós temos as nossas responsabilidades como membros. A primeira delas é com a entrega dos nossos dízimos para que a igreja possa cumprir com as suas obrigações, possa estar em dia com as suas responsabilidades, que é manutenção do culto, que é estar em dia com as taxas, com o pagamento de tudo aquilo que diz respeito ao funcionamento da igreja. Então pedimos a você, membro da igreja, que não deixe de entregar o seu dízimo, de ver as contas que aparecem aqui na tela, e as contas estão aí para que você possa então fazer o seu depósito, ou então telefonar para o secretário da igreja e dizer de que outra maneira você pretende fazer isso. Mas não deixe de entregar o seu dízimo, que é fundamental para que a gente possa estar funcionando e estar com as nossas atividades em dia. Também queremos lembrar da campanha das obras. As obras da igreja, elas terminaram naqueles propósitos que nós tínhamos, mas nós temos os pagamentos que precisam ser feitos. Esses pagamentos se estendem até o final do ano, por isso que nós combinamos de que a nossa campanha vai até o mês de outubro. Então temos ainda esse mês de julho, agosto, setembro e outubro de campanha para as obras, e pedimos que você que vem conosco desde o início, você que está conosco desde o ano passado, contribuindo, dando a sua oferta dentro das suas possibilidades, que você vá até o final. Isso vai ser
abençoador para a igreja, porque nós vamos pagar todas as nossas contas, todos aqueles que foram nossos fornecedores, e assim nós estaremos encerrando esta campanha, que foi uma grande bênção. Tudo que foi feito na igreja, quando você vier aqui presencialmente, você vai ver tudo aquilo que foi feito. Temos também a campanha para os nossos missionários. Nossos campos são aqui na Baixada Fluminense, o campo de Belford Roxo. E temos ainda no estado do Rio, o campo de Avelar, em Pati do Alferes. Também temos 2 campos na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que é o campo do Portal Caiobá e o campo da Copa Vila. E em Goiás temos os campos de Pirenópolis e o campo de Anápolis. Esses campos, a Igreja Congregacional de Vicente Carvalho tem responsabilidade com eles. Responsabilidade pela manutenção desses campos, responsabilidade com os obreiros que estão lá. Por isso, pedimos a você que ama missões, que não deixe de entregar a sua contribuição sistemática, mensal, para a obra missionária. E, finalmente, temos também que lembrar os irmãos da oferta para a ação social da igreja. Essas ofertas se destinam à preparação de cestas básicas. Nós temos uma lista de pessoas que estão inscritas na igreja para receber essas cestas básicas. Só que com essa pandemia, essa lista tem crescido. Tem pessoas que estão aí na fila de espera. Nós não sabemos quantas poderão ser atendidas, mas saiba que uma cesta básica, ela está custando R$75. Então, se você quiser doar, assim, não pensando no valor, mas pensando na cesta básica, eu quero doar uma cesta básica, você pode fazer o depósito de 75. Se você tem condições, eu quero doar 2 cestas básicas, R$150. Ou eu quero doar meia cesta básica. Enfim, você que sabe a sua condição e aquilo que você pode fazer, mas não deixe de participar da campanha da ação social da nossa igreja, para que ao 3º sábado de cada mês nós possamos estar entregando a essas famílias e outras que nos têm procurado aqui do entorno da igreja, do Morro do Juramento, que nós possamos estar entregando essas cestas básicas a essas famílias e assim abençoando a cada uma delas. Então, vamos ter esse momento de oração, um momento que nós estaremos aqui em silêncio, ouvindo uma música. Logo após, eu estarei orando, agradecendo pelo que Deus vai fazer, colocar no seu coração, no coração de muitos outros, o compromisso de estar contribuindo para todos esses ministérios da igreja que foram mencionados nesse momento. Deus amado, louvado seja o teu nome, Senhor. Te agradecemos por esse momento de ofertório, de entrega de dízimos, de contribuições para as obras da igreja, de contribuições, Senhor, para a manutenção dos diversos campos missionários, ó Deus, com os quais nós temos responsabilidade, de contribuição para a obra de ação social, para a confecção de cestas básicas.
para abençoar famílias carentes, pessoas, Senhor, que estão sem recursos, pessoas, famílias que perderam seus empregos e estão sem condição de manutenção, e nós temos estado preocupados com isso. Por isso temos insistido e temos pedido que aqueles que têm condições e aqueles que podem, que abençoe, ó Deus, o trabalho da igreja e entregue as suas ofertas, ó Deus, através das contas que aparecem aí na nossa tela, que você possa, Senhor, participar desse ministério. Recebe a nossa gratidão, abençoa também, ó Deus, aqueles que gostariam de ajudar, de participar, mas estão sem condições de fazer isso. Que, Senhor, Tu possas abençoar essas vidas e fazer com que elas voltem a ter condições, que voltem os seus trabalhos, seus empregos, para que também, Senhor, elas sejam abençoadas e sustentadas por Ti. Recebe a nossa gratidão e o nosso louvor. Assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Olá, eu estou aqui para falar das nossas redes sociais, da nossa página no Facebook, onde você encontra postagens mais detalhadas das nossas atividades, com link direto para o nosso canal no YouTube, @IACVC-Oficial. E no nosso canal você encontra os nossos cultos dominicais, as lições de EDV, os estudos bíblicos e agora também as atividades da nossa IACVC Kids. Nos acompanhe também no nosso Instagram, @IACVC-Oficial, para ficar por dentro de todas as notícias. Curta, comente, compartilhe e eu conto com a sua ajuda. Irmãos, estamos chegando ao final do culto desta noite. Somos gratos a você que esteve conosco até esse momento, a você que está aí em casa participando conosco. E eu quero dizer a você que nos assiste, que participa conosco à distância, que a partir do próximo domingo nós teremos cultos presenciais na nossa igreja. Depois de vários meses, desde março, quando nós paramos os cultos presenciais, nesse dia 2 de agosto, nós estaremos de volta aqui no templo, não com o templo cheio, como gostaríamos, com a presença de todos, mas de acordo com os protocolos da saúde, os protocolos que foram estabelecidos pela prefeitura. Nós vamos estar aqui com um número reduzido de pessoas por conta da necessidade de distanciamento. Então, você vai vir ao culto, mas antes você vai telefonar, você vai ligar para o telefone que vai aparecer aqui na tela e você vai falar com o Diácono Vitor e vai dizer: olha, escreva meu nome aí. E você vai escrever o seu nome, mas se você vem com a sua família, diga o nome de cada uma das pessoas que vão estar com você. Quer dizer, se vão vir 5 pessoas, o nome das 5 pessoas tem que estar ali, porque nós temos um número limitado de assentos nesse distanciamento. A redução é de 30, da presença de no máximo 35, 40% da capacidade da igreja, não passa disso. Então, por isso precisamos que você faça a sua inscrição, ou para o culto da manhã ou para o culto da noite, e então o seu nome vai estar ali. Quando você chegar à igreja, ao portão, vai ter uma pessoa, um diácono, uma diaconisa ali que vai olhar se seu nome está lá, né? Esperamos que esteja, e aí você vai seguir as orientações que os oficiais vão dar para acesso ao templo. Então, domingo que vem nós vamos estar assim, e domingo que vem, com a graça de Deus, estaremos aqui celebrando a ceia do Senhor, coisa que nós não fazemos desde o início de março, mas vamos celebrar a ceia. Vamos estar junto agradecendo a Deus. E aqueles que são de grupo de risco,
aquelas pessoas que ainda não devem vir, porque estão nesse grupo de risco, que fiquem em casa, né? E o culto também vai ser gravado e você vai poder assistir o culto em casa também. Então, essas são as orientações sobre o culto presencial, os cultos presenciais da próxima semana. Terminamos sempre o nosso culto com a oração de intercessão por nomes que são enviados para nós. Nós temos um telefone de pedidos de oração. Você pode ligar para esse número durante a semana. Esse telefone também é um WhatsApp. Você pode deixar a mensagem, talvez a pessoa não atenda na hora. Deixa a mensagem, peço que ore por essa pessoa. E o nome dessa pessoa vai ser incluído e nós vamos trazer aqui, vamos mencionar e vamos interceder por ela. Para esta noite, nós temos aqui os nomes das seguintes pessoas: orar por Érica Reis e por Mariana Kathleen. Seu bebê, Mariana é o bebê de Érica, que nasceu alguns dias atrás, ainda está no hospital, mas em breve, com a graça de Deus, tanto a Érica como seu bebezinho estarão em casa. Orando também por Tayana, orando por Miriam Leitão, orando por Isaura, por Paulília, por Andréa Barroso, por Márcia Faria, por Paulo Vanderlei, por Valdemar de Souza, por Luiz Sérgio, por Luciane e Weber. Esse casal está com Covid. É filho de uma família tradicional. Ela é filha de uma família tradicional da igreja, filha do presbítero Alcione. Então vamos estar orando por Luciane, orando por Weber, que estão internados, precisam da nossa oração, da nossa intercessão, precisam do milagre de Deus nas suas vidas. E orar também pela diaconisa Miguelina. Ela é da Igreja Congregacional de Vaz Lobo. Ela está internada numa casa de saúde no Meier e seu estado inspira cuidados, e o seu pedido chegou até nós nesta noite para que a gente interceda por ela também. Então, esses nomes vão aparecer aqui na tela. Nós vamos ter um minutinho aí de oração silenciosa para que você possa interceder, mesmo em casa, você possa orar. E queremos também aproveitar esse momento para pedir a Deus que abençoe você nesta semana que estamos começando hoje. Que seja uma semana abençoada, uma semana que você esteja sobre a presença e o cuidado do Senhor na sua vida. E aqueles que puderem, no próximo domingo, que estejam aqui conosco para cultuarmos e adorarmos o nosso Deus. Oremos silenciosamente, depois eu estarei orando de forma audível, terminando o culto desta noite. Deus amado, louvado, engrandecido, exaltado seja o teu nome, Senhor. Somos gratos a ti, ó Deus, por este culto, por esses momentos de adoração, pela tua palavra, pelos cânticos, pelas leituras, pelas orações. E agora, Senhor, estamos diante de ti, intercedendo por essas pessoas, por esses nomes que estão aqui diante de nós. Tu conheces a necessidade de cada um, Tu sabes, Senhor, quais são os problemas, quais são as enfermidades.
Tu sabes, Senhor, aquilo que cada um precisa. Tu sabes, Senhor, ó Deus, que às vezes a medicina, os médicos não têm a solução, não sabem qual é a solução, mas Tu tens a solução para todas as coisas. Por isso entregamos, Senhor, essas vidas nas Tuas mãos, pedindo que em nome de Jesus Tu possas abençoar a cada um. Tu possas conceder a graça, Senhor, da restauração, da recuperação, da saúde. Que eles possam, Senhor, receber, Senhor, aquela bênção que vem de Ti. E eles possam, então, se levantar, sair desse estado de enfermidade. E, ó Deus, levantar-se para glorificar o Teu nome junto conosco. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Nos despede na Tua paz. E que, Senhor, possamos, no próximo domingo, a Tua igreja, aqui em Vicente de Carvalho, estar reunida, pelo menos em parte, aqui presencialmente, para buscar a Tua presença e para adorar o Teu nome. Assim oramos e pedimos, em nome do Senhor Jesus. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a bênção, a comunhão, as consolações do Santo Espírito de Deus, seja com todos nós aqui reunidos nessa noite, com toda a Tua igreja em casa, ó Deus, espalhadas pelas diversas residências dessa cidade, do estado, do país, do mundo, seja com todas as famílias da Tua casa, com todo o Teu povo. Assim oramos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus, e que a bênção do Senhor seja sobre todos nós. Amém e amém.